Flamengo chega em São Paulo para a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E olha aí Davi Luiz sendo ovacionado aí pela torcida. E olha aí Gabigol aqui no meio da torcida, tirando foto aí com os torcedores. Técnico Tite fez mudanças na escalação para a partida contra o São Paulo. O Flamengo virá com Rossi, Wesley. Tem os palpites para a partida contra o São Paulo. Placar para essa partida contra o São Paulo. O Flamengo precisa fazer a sua parte, ganhar o jogo para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O torcedor rubro-negro pode ter certeza que a gente vai fazer uma grande partida. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. Bem, pessoal, nós estamos aqui direto do Hotel Hilton, onde o Flamengo vai se hospedar para a preparação para a partida contra o São Paulo, que acontece neste sábado. O Flamengo vai ter algumas mudanças na escalação, o técnico Tite deve poupar alguns jogadores para essa partida, mas nós sabemos que o Flamengo é Flamengo. O Flamengo não vai vir somente para fazer um jogo, o Flamengo vai vir para buscar a vitória. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e vai tentar buscar essa vitória aqui no Morumbi. Um detalhe importante é o seguinte: o Flamengo veio de uma boa vitória em cima do Palmeiras. O Flamengo venceu por 2-0, foi um amasso em cima do Palmeiras. E agora o Flamengo vem com toda essa credibilidade para essa partida contra o São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente está aqui para fazer a cobertura da chegada do Flamengo aqui em São Paulo. E daqui a pouquinho a gente mostra as imagens para vocês. Já chega dando aquela moral de sempre, deixa o seu like. Vamos bater uma meta aí de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as notícias e informações do Flamengo aqui no canal Meu Mengão React. Nesse momento, a chegada do Flamengo em São Paulo para a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo vai defender a liderança do Brasileirão. Olha o técnico Tite chegando, descendo também Fabrício Bruno. Outros jogadores do Flamengo estão encaminhando aí para o hotel, para o jantar que vai acontecer nesta noite. E agora De Arrascaeta, hein? De Arrascaeta entra no hotel. Gerson também, Você que está assistindo aqui no canal Meu Mengão React, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. E olha aí Davi Luiz sendo ovacionado aí pela torcida. E o Davi Luiz vem pra galera, hein? Davi Luiz vem pra galera, vai recepcionando aí os torcedores do Flamengo, tirando foto aí com os torcedores. E olha aí Gabigol aqui no meio da torcida, tirando foto aí com os torcedores. Gabigol recepcionando a torcida do Flamengo aqui em São Paulo. Gabriel Barbosa recepcionando os torcedores, momento especial aí para a torcida do Flamengo que está aqui em São Paulo para recepcionar o Flamengo para a partida contra o São Paulo. Tá aí Gabigol dando autógrafos. Lembrando que você está no canal Meu Mengão React. Deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Tá aí Gabigol tirando foto com a galera, torcedores aqui em São Paulo, torcedores do Flamengo. Estou aqui com o Guilherme, nosso amigo do canal Flazoeiro, e é preparação do Flamengo para essa partida que o Flamengo veio de uma boa vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil. E nessa partida contra o São Paulo, o Flazoeiro, o que o Tite vai preparar para essa partida? Bom, o Flamengo tem dois bons jogos, venceu do Atlético Goianiense, venceu do Palmeiras no Maracanã, é claro que dois jogos com apelo muito diferentes. O contra o Atlético Goianiense deu a liderança ao Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras encaminhou uma classificação na Copa do Brasil. E deve vir amanhã com o time todo desfalcado, né? O técnico Tite, alguns problemas físicos, tem o Luiz Araújo e o Pedro que foram suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo. O De La Cruz e o Cebolinha estão sentindo dores, por isso não vem. A expectativa, Kennedy, é que para o jogo de amanhã, todo time que jogou contra o Palmeiras, apenas o Léo Pereira seja o titular.
Ou seja, ele deve mudar o time praticamente inteiro, até porque 2-0 contra o Palmeiras no Maracanã é um excelente resultado, mas não garante ainda uma classificação na Copa do Brasil, principalmente diante do adversário tão difícil, jogando em casa, que é o Palmeiras, jogando no Allianz. Então, o Flamengo precisa, para amanhã, fazer a sua parte, ganhar o jogo, se possível, principalmente, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, como eu disse, o técnico Tite deve fazer pelo menos 10 mudanças na equipe que enfrentou o Palmeiras na última quarta no Maraca. É isso, porque a gente viu que vários jogadores estão sofrendo uma sobrecarga, né? Por exemplo, o Gerson, se eu não me engano, são 21 partidas que Joga direto, sem descanso nenhum, né? E o jogador que joga no meio campo, acaba que ele tem muita intensidade. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, assim. Agora, placar para essa partida entre... Amanhã. 1-0, maravilhoso. Continua na liderança, então. Pra mim, se ganhar de 1-0 amanhã, se eu pudesse escolher, assim, qual placar que você quer escolher? Você prefere ganhar de 3-0, correndo o risco de empatar ou perder, ou você prefere, não, ganhar de 1-0 certo? Não, ganhar de 1-0 certo, tá maravilhoso. Gol do Gabigol. Então tá aí, nação. Gol do Carlinhos, gol. Então tá aí, nação. Coloca também nos comentários aí o seu palpite para essa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui agora com o Mauro Santana. O Mauro Santana tá aqui junto com a gente. Estamos aqui direto do hotel onde o Flamengo está se hospedando para a partida contra o São Paulo. E, Mauro Santana, qual é a sua opinião referente a essa partida? O técnico Tite deve poupar alguns jogadores, né? Temos jogadores aí que estão, podemos dizer, com desgaste físico. O que esperar para essa partida contra o São Paulo? Bom, primeiramente, meu querido, quero agradecer enormemente aí pelo convite. É sempre um grande prazer falar para o canal Meu Mengão React e para todos os seus espectadores, né? Você que faz um excelente trabalho. Obrigado. A gente tem que lembrar que dos jogadores que estiveram presentes na partida em que o Flamengo venceu o Palmeiras, só o Léo Pereira como titular, ou seja, o técnico Tite está preocupado com o jogo da próxima quarta, ele quer essa vaga para as quartas de final, até porque o Flamengo não só passa, como ainda elimina um importante candidato ao título. Exatamente. Então, é importantíssima essa vitória. Mas se a gente for parar para pensar, esse time que entra em campo amanhã, vários desses jogadores já foram titulares em algum momento. Agostinho Rossi é titular do gol. O Wesley já teve uma sequência como titular na lateral do Flamengo. Davi Luiz e Léo Pereira, uma excelente zaga, titular em qualquer equipe da Série A do Brasileirão. Matias Vinha, titular da seleção uruguaia. Aí meio campo, Alan e Pulgar, também já foram titulares. Para minha surpresa, Matheus Gonçalves, como ponta direita. Legal. Acho que pode ser uma grata surpresa ele jogando na posição dele e até, às vezes, revezando com o Gabriel Barbosa, que também pode começar como titular depois de um longo e tenebroso inverno, desde o Campeonato Carioca. Ele não atua como titular. Inclusive, ele sempre vinha pedindo mais minutagens, ele vai receber essa oportunidade então agora. Então ele tem que corresponder. Tem que corresponder. Porque ele reclamou. Tá tendo oportunidade. Então agora ele tem que fazer jus a essa oportunidade. Carlinhos no lugar do Pedro e Bruno Henrique retornando. Cara, todos esses jogadores em algum momento foram titulares do Flamengo. Uhum. O próprio Carlinhos contra o Atlético Mineiro. Bruno Henrique vai pro jogo sábado? Bruno Henrique deve ir pro jogo sim, tá? A tendência é de que ele vá pro jogo, até porque não tem o Cebolinha, né? Os desfalques. Claro. Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha e De La Cruz. São desfalques consideráveis. Exatamente. Para qualquer equipe. Vão fazer falta, claro. Mas eu acredito muito no poder de superação desses jogadores do Flamengo. E eles sabem que essa oportunidade de mostrar em serviço. O Flamengo tem vários jogos decisivos ao longo do mês. Vai ter oportunidade para todo mundo trabalhar, para todo mundo jogar. Essa é a grande vitrine do Flamengo. E nunca é demais de lembrar. O Flamengo é líder do Brasileirão. Tem oportunidade de aumentar mais a pontuação, né? Exato. Referente aos demais candidatos ao título também. E manter a liderança, que é o mais importante. Exatamente. Brigar nas três frentes. E vamos com tudo. Placar para essa partida contra o São Paulo? 2-0, Mengão. Um gol em cada tempo para não tomar atropelo. E é um detalhe importante que a gente frisou aqui também, Palmeiras também deve poupar, né? Deve poupar pensando na Copa do Brasil. Isso pode fazer com que o Flamengo, vencendo essa partida contra o São Paulo, esticar ainda mais, né, a pontuação referente a Botafogo, que também deve poupar, não sei, para a Copa do Brasil, vamos ver. E aí, se vencendo a partida, Botafogo perdendo, ou empatando, não sei, e o Palmeiras também perdendo e empatando,
E aí, Mauro Santana, será? E lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que essa turma. Exatamente. Será que dá para sonhar já com o título? Olha, sonhar com o título brasileiro não, tá? Por quê? O campeonato está muito equilibrado. E não vamos menosprezar os adversários. Tem equipes que estão chegando, o Cruzeiro, tem que abrir o olho com o Cruzeiro. O Cruzeiro está chegando, vai brigar, tá? Bahia está passando por um mau momento no Brasileirão, mas vai se reencontrar também, tem uma boa equipe, é bem treinado pelo técnico Rogério Ceni. Não acredito, sinceramente, torço pelo título do Flamengo, mas não acredito que o Mengão vai conseguir fazer uma frente assim, estabelecer uma grande vantagem sobre os demais clubes. É exemplo do que o Botafogo fez no ano passado, mas não arrumou nada. Acabou arregando na reta final. Você acha, então, que vai ser um campeonato equilibrado do começo? Vai ser decidido nas últimas rodadas. Olha aí, interessante, hein? Queira Deus com o título indo pro ninho do urubu. Então tá certo, Mauro Santana, obrigado aí pelo seu palpite. Nação, coloca aí embaixo nos comentários, inscreva também no canal lá do Mauro Santana, ele que faz um excelente trabalho, também trazendo as notícias do Mengão, tá bom? Eu tô aqui com o Gustavo Henrique dando choque e ele vai dar o palpite dele pra partida deste sábado contra o São Paulo. E aí, Gustavo? Meu parceiro, Kenneth, show de bola. Valeu. Vamos com tudo. Vamos com tudo. O Tite vai poupar alguns jogadores para essa partida, né? E qual é a expectativa? Estamos na liderança, acabamos de vencer o Palmeiras pela Copa do Brasil, agora defender a liderança no Campeonato Brasileiro. O que esperar para essa partida contra o São Paulo? Olha, é um jogo difícil, nunca é fácil jogar com o São Paulo aqui, mas o Flamengo, independente de estar com um time sem ser o principal, o Flamengo tem um estilo de jogo, o Flamengo tem um jogo equilibrado. O Flamengo, o torcedor rubro-negro pode ter certeza que a gente vai fazer uma grande partida. Para mim, dá 2-1 Flamengo. O Gabigol tá muito motivado, ele vai jogar, o Carlinhos a mesma coisa, esses caras estão vivendo um momento muito bom. Então, assim, o São Paulo vai tentar fazer valer o mando de campo. O São Paulo é muito forte jogando no Morumbi, a gente não tem conseguindo bons resultados, mas a expectativa é que dessa vez a gente consiga a vitória para a manutenção da liderança, que é muito importante. É muito importante vencer para a manutenção da liderança. E antes da gente continuar o vídeo, olha só, nação, tá chegando o Dia dos Pais e a GoCase está com uma promoção incrível para você que quer comprar a sua capinha de celular personalizada. Dá só uma olhada na minha capinha de celular personalizada. Inclusive, tem outras mais capinhas que, inclusive, elas são licenciadas do Flamengo. A GoCase faz produtos licenciados para o Flamengo. Dá só uma olhada nessa capinha. Que coisa, meu amigo. Que coisa essa capinha de celular. Inclusive, olha só, você que quer uma capinha personalizada, tem para vários celulares. Você clica no link na descrição que vai estar nesse vídeo e você vai ter um desconto especial usando o cupom MEUMENGÃO. Corre lá e aproveita, porque ainda dá tempo para você, personalizar a sua capinha pro Dia dos Pais. Eu já tenho a minha, olha só. Tá linda demais essa capinha, hein, meu amigo? Olha só, você poder usar o seu celular com a capinha. Toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar do Mengão, né? Então corre lá! Tem o link na descrição da GoCase. São Paulo e Flamengo, que decidiram a Copa do Brasil ano passado. Tudo bem, Mota? Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. O Flamengo desembarcou aqui na Zona Sul de São Paulo. Foi recebido por também alguns torcedores aqui na porta do hotel. Gabigol e Davi Luiz pararam para dar autógrafos, tirar fotos aqui com os torcedores, os únicos, aliás. E uma situação muito curiosa, porque quando o Gabigol desceu e se dirigiu aqui, os torcedores começaram a gritar: "Fica Gabigol", porque é também a grande expectativa, não só, né, da renovação do Gabigol com o Flamengo, e também a expectativa de que amanhã ele possa estar como titular depois de 36 jogos. O Gabigol não é titular do Flamengo há bastante tempo, desde fevereiro, e amanhã pode ser esse substituto, isso porque o Tite tem alguns problemas para esta partida de amanhã. Ele não vai ter o Pedro e nem o Luiz Araújo, estão suspensos, ficam de fora, não vieram com a delegação, assim como o Cebolinha e também o De La Cruz, os dois com problemas na coxa direita, também não vieram com a delegação aqui para São Paulo, ou seja, o Tite já teria que mexer nesse time do Flamengo por conta dessas ausências, mas amanhã, de fato, como o André estava falando, o Tite deve colocar um time mais alternativo em campo, pensando justamente nessa rotação do Flamengo e nesse mês de agosto que tem pela frente, claro, descansar os principais jogadores também para tê-los inteiros nas competições. Um Flamengo que chega numa situação um pouco mais confortável, 4 vitórias consecutivas, líder do Campeonato Brasileiro, mas sabe que precisa fazer os 3 pontos
Santos amanhã. Do outro lado, né, a gente tem um São Paulo que entra um pouco mais pressionado porque não vence no Campeonato Brasileiro justamente há 3 rodadas e precisa também se recuperar. Tem o retorno do Lucas amanhã, 100%, estava suspenso no jogo contra o Bahia, mas volta para esse jogo diante do Flamengo, mas não vai ter o Luciano pelo mesmo motivo, vai cumprir a suspensão e fica de fora. Eric, que fez uma boa partida contra o Goiás, é cotado para essa vaga, assim como o Wellington Rato, né, possível substituto ali do Luciano. Antes de passar as prováveis escalações, só para falar também que o Marcos Braz, né, vice de futebol do Flamengo, desceu aqui do ônibus, ele estava ao telefone e os torcedores brincaram com ele. Está falando com o Claudinho? E ele respondeu, falei hoje cedo, né, um pouco do que o Landim também estava falando no ESPN FC sobre essa contratação que o Flamengo tanto quer e pode investir aí até mais de 100 milhões de reais tentando o Claudinho junto ao Zenit. Então vamos às prováveis escalações de São Paulo e também de Flamengo para amanhã, começando pelos donos da casa. O Luiz Beldia deve mandar a campo Rafael, Rafinha, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato ou Eric, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri no comando de ataque. Do lado do Flamengo, aí sim um time mais mexido. Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Léo Ortiz, Alan e Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e também Carlinhos. Lembrando que o Bruno Henrique também está retornando a esse time do Flamengo, ficou de fora por cerca de 6 jogos, né? 6 jogos fora, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, de volta a esse time titular, 100% passou por aqui também. Agora o Flamengo fica concentrado para essa partida em busca dos 3 pontos, se manter nessa liderança, mas enfrenta amanhã o São Paulo no Morumbi lotado. Mota. Show de bola, Duda, trazendo as informações do Flamengo. A Duda citou o Claudinho. A gente já vai apresentar aqui o que disse o presidente Landim sobre a situação de negociação com o Claudinho. Vimos ali as prováveis escalações, André, para a gente arrematar. Esse time mexido do Flamengo é um time mexido que é uma sacanagem, é um ótimo time mexido. Quando se fala num time mexido, né, um time alternativo, que foi a palavra que a Duda usou agora há pouco, na maioria dos casos é um time formado por jogadores reservas em muitas posições, muitas, tem que ser pelo menos metade, porque senão é coisa bem pontual. Jogadores que não aparecem sempre e jogadores cuja qualidade ou desempenho mais recente, claramente, na opinião das pessoas, é inferior ao que seria, né, o desempenho dos titulares. No caso do Flamengo, você tem que chamar de um outro jeito. É um time preparado para enfrentar o São Paulo. Carlinhos, Bruno Henrique, são jogadores que teriam lugar na enorme maioria dos outros times da Série A. Assim, enorme maioria. Seriam titulares ou fariam parte daquele grupo de 15, 16 jogadores cuja rotação você sempre vê entre os times que iniciam as partidas. Então o Flamengo ele tem uma profundidade no seu elenco e uma qualidade, basta você lembrar que o Bruno Henrique nesse momento não tem um lugar no time titular, ele atua de maneira esporádica, menos minutos, amanhã vai começar, como a Duda nos informou, e ele é o Bruno Henrique, aonde o Bruno Henrique não jogaria. Em qual outro time brasileiro ele não jogaria? Isso só acontece no Flamengo. E isso tem um outro jogador que vai ser assunto aqui sobre renovação, não renovação do Landim, que é o Gabigol. Claro. É um personagem desse jogo, sendo titular, eu queria que você falasse sobre isso. Pois já se fala na possibilidade da reconciliação, né? E aí o ônibus do Flamengo para na frente do hotel em que o clube está hospedado aqui em São Paulo e os flamenguistas aqui, que moram aqui, estiveram ali, fica Gabigol, continua no Flamengo e tal. Tanta coisa já aconteceu, tantas palavras mais fortes já foram ditas, tantos gestos já foram cometidos de lado a lado, que nos últimos tempos era difícil enxergar a permanência do Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas o futebol ele é tão de momento e o Gabriel parece estar encontrando o seu ritmo, a parte física melhorando, e nas últimas vezes em que ele entrou em campo, o Flamengo foi melhor. O Gabriel entrou e o Flamengo ficou melhor como time de futebol. Essa é a notícia, essa é a novidade. Há algum tempo isso não era assim. E muitos episódios fora do campo atrapalhando essa relação e fazendo com que a gente às vezes até duvidasse que os dois, né, o Flamengo e o Gabriel, seguiriam juntos no futuro. Agora, com o torcedor não perdoando o Gabriel, mas manifestando o seu desejo, é claro, são as pessoas que estavam ali. O Flamengo tem milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de torcedores, não dá para saber qual é a opinião da torcida.
mas o Gabriel entregando o futebol que o rubro-negro conhece e sempre se acostumou a aplaudir, aumenta muito a chance dele encontrar uma forma, junto com o clube, de renovar o contrato e continuar por lá. Se isso não acontecer, não vai ser difícil, né? Convenhamos, encontrar um clube para o Gabriel jogar. Chegou a hora da gente apresentar o que disse, os principais momentos da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Visitou os estúdios da ESPN, participou do UFC. Fale, Landim. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte, contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso... vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações. Quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. A primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o 2º maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Muito feliz de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, acho que, de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Vamos lá, presidente Rodolfo Landim, entrevista exclusiva à ESPN, visitou os nossos estúdios, participou do ESPN FC, pela Daniela Boaventura. Capita estava lá, marcando a presença, também perguntando ao Rodolfo Landim. Quando a gente chamou os melhores momentos, a gente falava sobre o Gabigol. E ele trouxe a mesma história do 1 ano e do aumento salarial, mas trouxe esse ponto de vista que é um ponto de vista que, de fato, na minha percepção, ele tem razão. Porque se o Gabigol vai bem nesse 1 ano com esse aumento, o sarrafo já está lá em cima do ponto de vista salarial. Pois mas esse é um dos pontos desse material que a gente acabou de mostrar, que eu destaco. O fato do presidente do Flamengo ter dito, olha, você pode conquistar no campo uma posição melhor para negociar um novo contrato com o Flamengo. Então tá, o presidente do Flamengo, a maior autoridade do clube, abrindo a possibilidade do Gabriel permanecer. E como eu falei, foi mais ou menos na linha do que a gente conversou agora há pouco antes de chamar
os trechos da entrevista do presidente aqui no programa anterior ao nosso. Quanto melhor o Gabriel se mostrar em campo, e isso vem acontecendo, eu entendo que maior a chance dele ficar no Flamengo. E quando o presidente diz algo nessa linha, eu acho que está muito claro, do ponto de vista prático, é uma questão que não está resolvida, a não ser que o próprio Gabriel já tenha resolvido isso dentro da cabeça dele, e é um direito dele comunicar essa situação quando ele bem entender. O outro assunto, Claudinho, André, queria te ouvir sobre o que disse o presidente. Também é o outro ponto que eu destacaria. Ele disse ali, a Dani, conversando com a Dani, que estava combinado com os russos a vinda do Claudinho. É sempre difícil negociar com esses clubes, principalmente porque eles não precisam vender jogadores. Eles não estão preocupados com isso, não estão interessados em fazer dinheiro. Às vezes nem mesmo quando o jogador força um pouco a barra, quer ir embora e tal, exceto quando ele tem um bom relacionamento com as pessoas que tomam decisão, aí talvez fique mais fácil, mas é difícil. E aí, essa declaração do presidente do Flamengo comprova por que as coisas são complicadas. Segundo ele, estava combinado em relação a valores, e o Flamengo estava disposto a pagar. Bom, se o Flamengo está disposto a pagar, questão de tempo, é só assinar, o jogador vem. E aí, mudaram de ideia. Os russos pediram mais, e o Flamengo entendeu que aí era um pouco demais, a coisa ficou um pouco exagerada. Aí eu acho que a negociação anda para trás um pouquinho, o tempo continua passando, mas o Flamengo continua no páreo para o Claudinho voltar para cá e vestir a camisa rubro-negra. João, você acha que o Flamengo tem chance de vencer o São Paulo no Morumbi? Tem, como já venceu recentemente algumas vezes, né? O Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil, mas foi um empate, né, aquele jogo. O São Paulo venceu no Maracanã a partida de ida, o Flamengo no momento muito conturbado. Tem sim, com toda certeza, possibilidades. É um jogo difícil, claro, né? São Paulo tem 32 pontos, vai com o que tem de melhor, vai com a sua equipe mais forte disponível. E o Flamengo vai poupar jogadores, mas vai também com uma equipe muito forte, porque tem um elenco muito bom. Então, tem sim. O Flamengo virá com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha. Léo Ortiz, Alan, Matheus Gonçalves, Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. Esse será o time do Flamengo. De titulares aí, tem Rossi, que é o goleiro titular, o Matheus Cunha joga a Copa do Brasil, e o Léo Pereira. Os demais jogadores, no momento, são reservas. Quem diria que um dia Gabigol e Bruno Henrique seriam reservas do Flamengo? Mas são. Hoje não tem jeito. O Flamengo ficou muito tempo sem vencer o São Paulo. Ficou cerca aí de 5 anos sem vencer o São Paulo. Recentemente, de 2019 para cá, o Flamengo começou a ganhar seguidamente do São Paulo. Tem vencido muito o São Paulo. Mas é uma história de muito equilíbrio que o São Paulo tem aí uma vantagem nesses confrontos. E hoje o Flamengo anunciou nas redes sociais o pagamento, fez o Pix para a compra do terreno que conseguiu lá no gasômetro para a construção do estádio próprio. E o Flamengo disse o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que, nos termos do edital, após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento do valor total de R$ 138.195.000 ao município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. É isso, galera. Eu fico arrepiado novamente. Isso é um sonho que está sendo realizado. Um sonho. Eu espero, na paz do Senhor, estar vivo lá em 2029, ano previsto, para a inauguração, para poder ver isso de perto. E quem espera estar no Flamengo também é a Arrascaeta, sabe por quê? Porque ele deu uma entrevista à Flá TV e ele foi questionado sobre estar no Flamengo em 2029, ano, inclusive, que ele pode completar 10 anos vestindo a camisa do Flamengo. E a ideia é o lançamento do estádio no dia do aniversário do Flamengo em 2029. E ele disse o seguinte: estou em uma etapa totalmente feliz da minha vida com a minha família aqui no Rio de Janeiro. A gente pensa, se Deus quiser, ter nossos filhos aqui. Então, ele dizendo que espera continuar no Rio de Janeiro. Eu não quero ver o Arrascaeta fora do Flamengo, a verdade é essa. Por mim, o Arrascaeta se aposenta no Flamengo. Mas a gente sabe que não tem como prever o futuro, não tem como controlar isso tudo. Então, enfim, fica aí a informação. Outra informação também, a gente trouxe no último vídeo que o Flamengo recusou uma proposta do Rennes. E fica um recado muito claro ao mercado.
Não vai ser fácil tirar jogador do Flamengo. O Flamengo recusou 14 milhões de euros por um jogador de 28 anos do setor defensivo. Poucos clubes receberiam uma proposta como essa, de 14 milhões de euros, por um jogador zagueiro de 28 anos, que teve apenas uma passagem pela seleção brasileira. O Flamengo não só recebeu, como recusou. E o Flamengo vem colecionando propostas e recusando. Vamos lá. Rennes, pelo Fabrício Bruno, 14 milhões de euros. Bauerfeld, por Wesley, 12 milhões de euros. Red Bull Bragantino, recentemente, Matheus Gonçalves, 6 milhões de euros por 70% do jogador. O Flamengo está dando recado ao mercado. Quer tirar jogador daqui? Vem pesado, mas vem com algo que seja irrecusável. Porque se não for irrecusável, nós não vamos fazer. Vender, por que o Flamengo, um mês atrás, aceitou vender o Fabrício Bruno para o West Ham e agora não aceita? Simples. Se fosse um mês atrás, o Flamengo teria tempo de correr atrás de uma reposição. Se vende o Fabrício Bruno hoje, o Flamengo vai ficar na zaga. Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz. Sejamos francos, 3 ótimos jogadores. Mas se um tiver um problema sério de contusão, faz o quê? Vai ficar dependendo de jogador da categoria de base, botando essa pressão em cima de jovens jogadores? É claro que não. O Flamengo está certo em não vender o Fabrício Bruno. O Flamengo não precisa de dinheiro. Fazer uma analogia rápida. Você aí tem, sei lá, o seu carro custa 50 mil, beleza? Mas, cara, você não quer vender o seu carro, você não está precisando de dinheiro, graças a Deus, você está tranquilão, sua saúde financeira está tranquilona e o seu carro ele vai te atender muito mais agora, nesse momento, do que você vendê-lo. Mesmo se vier uma pessoa e oferecer 70 mil reais nele, você vai pensar assim, pô, não vou vender. Esse carro está me atendendo, não preciso de dinheiro. Se eu vender agora, eu vou ter o trabalho de correr atrás de um outro. Será que esse outro vai me atender da maneira que está me atendendo aqui? Esse? Então, é basicamente assim que funciona hoje o momento do Flamengo no ponto de vista financeiro em relação à venda de jogadores. Sobre o jogo contra o São Paulo nesse sábado, jogo 9h30 da noite. Ai, meu Deus, que horário péssimo para quem trabalha com isso, porque eu trabalho pós-jogo. O jogo vai acabar 11h30, imagina a hora que eu vou conseguir dormir. Mas vamos encarar o problema. Como dizem por aí, criança reclama e adulto resolve o problema, então vamos encarar o problema. Everton Cebolinha, apuração minha, sofreu uma pequena contratura muscular na coxa direita e ainda não tem presença garantida no jogo de quarta contra o Palmeiras pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Tudo vai depender do processo de recuperação durante esse período. Então, contra o São Paulo, ele está fora. O Flamengo não divulgou isso, mas eu apurei com fontes do hospital que ele realizou exames médicos, que foi uma pequena lesão, não teve nem grau, foi uma pequena lesão, mesmo assim, no músculo. Mas é a terceira lesão muscular dele em um período de 7 meses. Algo precisa ser reavaliado, porque não é um jogador que sofre tantas lesões assim. Eu fiz um levantamento rápido, na época de Grêmio, ele teve uma lesão muscular. No Benfica, em 22 meses, uma lesão muscular. Então, algo precisa mudar, porque não está dando certo aí. De La Cruz, o Flamengo divulgou que relatou dores no joelho direito devido a um trauma direto ali no joelho e também não foi relacionado para pegar o São Paulo nesse sábado. A boa notícia é o Lohan, retornando à lista de relacionados, ele está de volta, o Tite chamou esse jogador novamente para ser relacionado diante de tantas ausências. E, segundo apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira para pegar o São Paulo nesse sábado. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda, Alan e Léo Ortiz, os dois volantes, Matheus Gonçalves na vaga do Arrascaeta, Bruno Henrique retornando, depois de um longo período, por conta de um problema no tornozelo, longo período como desfalque, ele retorna e já retorna no time titular. Bruno Henrique na ponta esquerda, Gabigol na ponta direita e Carlinhos na vaga do Pedro. Lembrando que Pedro está suspenso e Luiz Araújo também está suspenso. Eu arriscaria dizer que se o Luiz Araújo tivesse à disposição, ele seria titular, o Gabigol não seria, o Carlinhos seria o substituto do atacante Pedro. Mas a gente nunca vai saber isso. Isso é apenas a minha opinião. Então esse é o provável time do Flamengo para pegar o São Paulo, recheado de reservas, mas reservas que sabem jogar muita bola. Bruno Henrique, Gabigol, Carlinhos tem dado conta do recado, Léo Ortiz de volante tem dado conta do recado. Pô, a zaga, Léo Pereira, Davi Luiz, Rossi, bom goleiro, o Wesley na lateral direita tem dado conta do recado, Vinha na lateral esquerda. Gente, com todo respeito, esse time tem condições, mesmo que o São Paulo coloque o time inteiro de titular.
tem condições de vencer lá no Morumbi, sim. Eu não sei o time do São Paulo, até a gravação desse vídeo aqui, os colegas que acompanham o dia a dia do São Paulo não soltaram nada. Lembrando que o São Paulo também tem jogo importante pela Copa do Brasil no meio de semana, embora tenha vencido no jogo de ida do Goiás por 2-0. Então, a ver, mesmo que coloque o time titular, esse time do Flamengo tem condições sim de bater de frente com o São Paulo. Vocês concordam com a decisão do Tite em poupar, botar time alternativo ou não? Botaria o time inteiro titular. Quero a opinião de vocês. Isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Coloca aí nos comentários também o seu palpite para essa partida contra o São Paulo e vamos ver o que vai acontecer, né? A preparação do técnico Tite já terminou, agora vamos ver o que vai acontecer nessa partida, tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui. Olha, para você participar do sorteio de 2 camisas do Flamengo, basta você correr lá no nosso Instagram, tem um link na descrição do vídeo, você vai lá e segue os passos, porque já neste sábado, no final, hoje, inclusive no final do dia, às 10 horas da noite, vamos anunciar os 2 ganhadores. Dá tempo para você participar. Corre lá, tá bom, no Instagram e participe. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.